Olá, me chamo Luiz D'Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que hoje trazemos para vocês as informações do dia 31 de março, dia de relatório de intenção de plantio da safra 25-26 americana e também da divulgação dos estoques trimestrais, onde esses relatórios acabaram tendo influência na data de hoje. Outro fator também analisado pelo mercado foi as inspeções semanais de exportação. No caso do milho, foram registrados 1,61 milhão de toneladas, contra 1,54 na semana anterior, ponto positivo para o mercado de milho nesse aspecto. Já no caso da soja, foram reportadas 793 mil toneladas, abaixo do número da semana passada de 827 mil toneladas, um número visto pelo mercado como um ponto baixista. Além disso, outro fator de influência hoje foi a alta do petróleo, com ganhos na faixa de 3,3%. Isso devido ao estresse em relação a uma movimentação militar americana em relação ao Irã, que fez ameaças contra os Estados Unidos e alguns países europeus. Então, essa preocupação em relação ao Irã gerou a alta do petróleo na data de hoje, ajudando assim na alta das commodities. Mesmo assim, o mercado acabou fechando em baixa perante o relatório americano. Então, fique com a gente para acompanhar o fechamento e as informações do relatório. Dia de divulgação em relação aos estoques trimestrais americanos e também das intenções de plantio. Falando do milho, onde os estoques eram estimados em 208,15 milhões de toneladas, o número veio em 207,05, um número baixista em relação ao estoque, que representa 2,4% menor em relação à safra 2024, se tornando assim um ponto de alta para o milho. O milho também teve as intenções de plantio divulgadas. O mercado esperava por 38,12, mas a área veio em 38,6 milhões de acres, o que significa um aumento de área em relação à safra passada de 3,98%. No caso da soja, os estoques acabaram vindo acima da estimativa. O mercado estimava um estoque trimestral de 51,57 milhões de toneladas, e veio em 51,98. E este número é 3,53% maior em relação à safra passada. O aumento de estoque trimestral, no caso da soja, acabou sendo aí o maior fator baixista no mercado de grãos na data de hoje. Já em relação às áreas de plantio para a soja, o mercado aguardava por uma estimativa de 33,9 e foi divulgada uma intenção de 33,8. o que equivale a 3,77% inferior à safra passada. Então, em relação às áreas de plantio para soja e milho, mesmo não vindo dentro da expectativa, apresentaram uma variação pequena perante as estimativas. Mas a questão dos estoques, principalmente no caso da soja, pegou um pouco o mercado aí na contramão, fortalecendo a queda em Chicago. Dessa forma, nós vimos a soja cair 0,8%, com maio fechado a 1.014,75 cents. Já no caso do milho, onde os estoques trimestrais vieram abaixo da estimativa, o mercado trabalhou em alta no maio de 0,88% e no julho 0,71%, com queda somente a partir de setembro, que é quando entra a nova safra americana. Com isso, maio fechou cotado a 457,25 cents. Outro mercado em recuperação na data de hoje foi o milho na B3, com alta no maio de 0,9%, que equivale a R$ 71 por saco. Dessa forma, nós tivemos o maio fechado a R$ 77,90. Já o julho foi fechado a R$ 72,33 e o setembro a R$ 71,55. Essa diferença, o que a gente chama de mercado invertido, em relação a maio e julho, tem feito com que o volume de vendas aí nos últimos dias tenha aumentado um pouco. Por isso, contribuiu para a queda na questão do milho B3. E falando aí de caso de prêmios, nós tivemos queda no mercado hoje na casa de 4 cents. Aqui é importante a gente analisar porque o mercado em Chicago sofreu quedas aí na casa de 0,8% a 0,9%, o que deveria ter ajudado na questão de uma subida aí de prêmios. Mas nós vimos os prêmios ceder. Isso porque o bom volume de ofertas aí que veio atuando nos últimos dias acabou gerando uma leve tendência de baixa para o mercado de prêmios. Para entender se isso realmente é uma tendência a curto e médio prazo, isso vai depender de como os produtores
irão se movimentar em relação a vendas nas próximas semanas. E o dólar chegou a operar a 5,7858, queda aí de 0,9%, com fechamento a 5,7063, muito próximo da mínima do dia. Isso onde o mercado continua olhando a movimentação externa do dólar. Isso porque essas brigas tarifárias, onde algumas entram a partir de abril, geram preocupação em cima de uma recessão tanto americana como uma recessão mundial. Por isso o dólar acabou perdendo força hoje, onde o mercado operou sobre o mercado externo. E as oscilações de Chicago Prêmio e dólar trouxe para nós um cenário de preço aí com algumas praças tendo aumento na soja, enquanto a partida outras tiveram quedas. É claro que no final do dia, como o mercado acabou fechando em baixa e o dólar aumentou a sua queda, sem haver um fortalecimento de prêmios, nós podemos ter os preços na terça-feira amanhecendo mais fraco um pouco. Mas em relação à segunda-feira, nós tivemos altas pontuais em locais de maiores necessidades. Já no caso do milho, os preços aí também tiveram um cenário parecido. Algumas regiões onde a oferta está um pouco acima do que estava nos últimos dias, o mercado voltou a ceder um pouco mais. Em contrapartida, regiões onde o milho se encontra um pouco mais escasso, nós ainda vimos os preços se fortalecerem um pouco. Então, tanto o mercado de soja quanto o mercado de milho apresentou regionalização para a tomada de preço. Por hoje nós ficamos por aqui. O mercado que teve a movimentação mais expressiva em cima das notícias vindo do relatório dos estoques trimestrais e também da intenção de plantio 25-26. E é importante analisar que como os números não vieram com grandes oscilações, eles não devem exercer para o mercado uma forte influência a curto e médio prazo. Enquanto isso, vamos acompanhando aí diariamente as tendências e a movimentação do mercado. Amanhã temos mais um vídeo. Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.